Pensei que só por meu pensar tu virias a ser, mas não. A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão. Esse é o projeto Sementes de Fé e nós estamos estudando o livro A Certeza da Fé, do pastor holandês Herman Bavinck. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o prefácio à edição brasileira do livro A Certeza da Fé, do Herman Bavinck. Esse prefácio foi escrito pelo Dr. Fabrício Tavares de Moraes. É um prefácio que fala um pouco sobre o pensamento de Herman Bavinck, mas especialmente sobre a necessidade do livro e do contexto em que esse livro foi escrito. Hoje e amanhã nós vamos ver um pouco sobre esse assunto tão importante para nós do prefácio. E essa semana nós veremos um estudo do prefácio e do capítulo 1 do livro. Segunda e terça, prefácio. Quarta e quinta-feira, o capítulo 1. Na sexta-feira, às 8 horas, você já sabe, live no canal do Instagram falando sobre esse tema, a perda da certeza. Então, é um pouco sobre isso aí que nós vamos falar. Bem, o Tavares, então, o autor, né, do prefácio, Fabrício Tavares de Moraes, ele nos fala que Bavinck nos lembra que o homem medievo, o homem da Idade Média, como ele ainda não testemunhava a ascensão, a entronização, né, o verdadeiro endeusamento da autonomia, da razão humana, esse homem gozava de certezas e de convicções que hoje são quase inconcebíveis. É quase que impossível um homem ter esse tipo de certeza. Então, Bavinck fala, ou melhor, o Fabrício Tavares, ele nos fala um pouco sobre a história da dúvida, né? Como essa dúvida se desenvolve. A dúvida surge por meio de Descartes, pelo menos no atual. Descartes é aquele filósofo conhecido que diz eu penso, logo existo. Antes de afirmar isso, ele duvidava de tudo, até mesmo da sua existência. Ele é conhecido por muitos como o grande ceticista, aquela pessoa que introduziu o método de duvidar das coisas. Descartes dá origem a uma série de... Ele influencia os teólogos, dá origem a uma série de métodos hermenêuticos de desconstrução do texto sagrado, de duvidar dos acontecimentos das Escrituras. Mais tarde, um outro filósofo que viveu na região da Prússia, da Alemanha, chamado Immanuel Kant, ele vai defender que é impossível o homem conhecer a coisa em si, duvidando então aí de uma série de coisas. Ele escreve algumas obras como a Crítica da Razão Pura, entre outros. Isso tudo vai desenvolver grandemente o humanismo. E o autor do prefácio, ele nos diz que o humanismo é quando o homem é o ponto de partida de tudo, inclusive do conhecimento. A sua razão, por sua vez, é a pedra de toque de todos os eventos e objetos que se processam no mundo. Então, se Deus não existe, se eu devo desconsiderar Deus ou duvidar da existência de Deus, desconsiderar o sobrenatural, o homem passa a ser o centro de tudo. Bavinck nos ensina, através da obra Certeza da Fé, que não é o homem, mas é Deus que é o princípio de tudo e continua sendo. O conhecimento divino é o arquétipo, ou seja, o desenho original do universo. O homem possui um conhecimento que é éctipo, ou seja, é um reflexo daquele primeiro tipo do arquétipo, que é o conhecimento de Deus. Todo conhecimento do homem só é possível porque Deus quis que o homem conhecesse. O humanismo, por outro lado, levou os homens à descrença, levou os homens à incerteza, à dúvida sobre uma série de coisas. Até que o autor traz uma aplicação, uma citação, e eu vou trazer uma aplicação bem interessante para as nossas vidas, de Rushduni, um grande erudito, teólogo reformado presbiteriano dos Estados Unidos. Ele demonstra que a infalibilidade é um conceito inescapável. E ele analisa como que a mídia, a política, a ciência e a academia, essas quatro coisas, veja, a mídia, a política, a ciência e a academia tornaram-se, em substituição à palavra de Deus, os refúgios infalíveis, às quais o homem moderno recorre em tempos de angústia e incerteza. Nós temos vivido esses tempos de angústia e incerteza com a pandemia, com o coronavírus e com tudo mais. E é incrível como, de fato, essa afirmação ela continua sendo verdade hoje. A gente precisa de coisas infalíveis. A gente continua buscando coisas que não errem, que não falhem. A diferença é que a gente deixou de buscar isso na Bíblia.
a gente começou a buscar isso principalmente nessas quatro coisas: na mídia, nas notícias, no noticiário de uma maneira geral, na política, acreditando que os governantes que têm poderes e responsabilidades de nos livrarem, na ciência e na academia, que envolve a ciência também, que envolve a política, que envolve todo esse contexto. O problema, irmãos, é que essas quatro coisas, elas são constantemente falíveis. A mídia, o tempo todo, está dizendo mentiras para nós. Os políticos, o tempo inteiro, estão envolvidos em corrupção e não vão nos salvar. A ciência, da mesma forma, o tempo inteiro tem demonstrado o quão superficial é o seu conhecimento e o quanto nós não podemos nos firmar nela. A academia, por outro lado, é quase como que um conjunto de cegos tateando no escuro aquilo que Deus revela de uma maneira clara e evidente através da sua palavra. De maneira que, nesses momentos, a gente precisa se firmar na palavra de Deus, em Deus. Ele é infalível e uma fonte segura de refúgio para nós. Que Deus abençoe e que esse vídeo tenha sido edificante para a sua vida. Nós vamos, no próximo vídeo, falar um pouco mais sobre o prefácio da obra A Certeza da Fé. Deus te abençoe.